Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Sertro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 17 de abril de 2019. Quem protagoniza o vídeo compartilhado por Bolsonaro? Não foi um ato espontâneo nem excessos de carnaval. A cena exibida em vídeo compartilhado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, na noite de terça-feira 5, era uma performance de um artista e ativista que se dedica a discutir sexualidades não normativas. Na cena divulgada mundialmente, uma pessoa de cabelos compridos dança, penetra-se com os dedos e, em certo momento, abaixa a cabeça para que um outro rapaz também artista urine sobre ela. A pessoa de cabelos compridos se identifica como Paux Castello e ou Sofia Lacri não se identifica nem como homem, nem como mulher, mas fala de si no gênero feminino. Artista formada pela Universidade Nacional de Las Artes UNA, na Argentina, foi uma das realizadoras do Coseta Pós-Pornografias Festival de Cultura e Política Show Dissidente realizado em junho do ano passado em São Paulo que, conforme descrição, pretende exibir algo do que tem sido produzido em relação a sexualidades não normativas, ou seja, as sexualidades que estejam fora dos padrões usuais de gênero e orientação sexual. Em seu perfil no Facebook, Sofia publica imagens relacionadas à performance e sexualidade e um vídeo com a música O Amor e o Poder, de Rosana, além de compartilhar posts e notícias sobre os direitos e dificuldades da população transgênero. A performance tweetada por Bolsonaro ocorreu durante o bloco, na segunda-feira 4, no centro de São Paulo, e foi postada em um grupo seguido por menos de 100 pessoas. 2 dias antes, uma apresentação semelhante havia ocorrido em Lisboa, Portugal, mas sem a participação de Paux Castello. No Carnaval Paulista, a estrela do bloco foi a atriz e cantora Jupe do Bairro, que cantava, numa sincronia perfeita com o rapaz que urinava um ator. Eu falei pra minha mãe que eu queria ser mulher, sabe o que ela me disse? Fazer o quê, né? O universo musical de Jupe do Bairro casa-se com o universo artístico e performático de Paux ou Sofia. Daí a performance. Segundo relatos de pessoas presentes no bloco, a apresentação não se resumiu à chuva dourada. Sofia sacudiu, ainda, os cabelos molhados de urina, atingindo os passantes. Ela e o rapaz que a acompanhava no palco improvisado também se penetraram com os dedos. Antes, de acordo com relatos, ela havia defecado na rua. De acordo com um relato de um amigo, a performer estava apreensiva na manhã de quarta-feira devido à repercussão do tweet de Bolsonaro. Evitava se expor, mas estava mantendo contato com amigos e amigas. Após a divulgação do vídeo, ela fechou seus perfis nas redes sociais. Procurados, amigos e colegas de Paux não quiseram falar com a reportagem, com receio de que Paux, emocionalmente frágil, seja perseguida. Em seu post, Bolsonaro usou a cena para sugerir uma reflexão a respeito da verdade sobre o que tem virado muitos blocos de rua no carnaval brasileiro. Foi criticado no país inclusive por aliados de seu governo e fora dele pela postagem. Horas depois de postar o vídeo, o presidente negou a intenção de criticar o carnaval de forma genérica, mas sim caracterizar uma distorção clara do espírito momesco. O ato protagonizado por Sofia Lacri pode ser enquadrado no artigo 233 do Código Penal. O artigo determina que pode ser punido com multa e até prisão de 3 meses a 1 ano quem praticar ato obsceno em lugar público, aberto ou exposto ao público. O Espírito e Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, analisa os problemas do sexo na atualidade no livro Vida e Sexo. Inicia o Espírito Emmanuel afirmando, ante os problemas do sexo, é forçoso lembrar que toda criatura traz os seus temas particulares, com referência ao assunto.
atendendo à soma das qualidades adquiridas, na feira das próprias reencarnações, o espírito se revela, no plano físico, pelas tendências que registra nos recessos do ser, tipificando-se na condição de homem ou de mulher, conforme as tarefas que lhe cabe realizar. Além disso, a individualidade, muitas vezes, independentemente dos sinais morfológicos, encerra em si extensa problemática, em se tratando de vinculações e inclinações de caráter múltiplo. Cada pessoa se distingue por determinadas peculiaridades no mundo emotivo. O sexo se define, desse modo, por atributo não apenas respeitável mas profundamente santo da natureza, exigindo educação e controle. Através dele dimanam forças criativas, as quais devemos, na Terra, o Instituto da Reencarnação, o Templo do Lar, as bênçãos da família, as alegrias revitalizadoras do afeto e o tesouro inapreciável dos estímulos espirituais. A homossexualidade, também hoje chamada transexualidade, em alguns círculos de ciência, definindo-se, no conjunto de suas características, por tendência da criatura para a comunhão afetiva com uma outra criatura do mesmo sexo, não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas, mas é perfeitamente compreensível, à luz da reencarnação, observada a ocorrência, mas com os preconceitos da sociedade, constituída na Terra pela maioria heterossexual, do que com as verdades simples da vida, essa mesma ocorrência vai crescendo de intensidade e de extensão, com o próprio desenvolvimento da humanidade, e o mundo vê, na atualidade, em todos os países, extensas comunidades de irmãos em experiência dessa espécie, somando milhões de homens e mulheres, solicitando atenção e respeito, em pé de igualdade ao respeito e atenção devidos às criaturas heterossexuais. A coletividade humana aprenderá, gradativamente, a compreender que os conceitos de normalidade e de anormalidade deixam a desejar quando se trate simplesmente de sinais morfológicos, para se erguerem como agentes mais elevados de definição da dignidade humana, de vez que a individualidade, em si, exalta a vida comunitária pelo próprio comportamento na sustentação do bem de todos ou a deprime pelo mal que causa com a parte que assume no jogo da delinquência. A vida espiritual pura e simples se rege por afinidades eletivas essenciais. No entanto, através de milênios e milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado, em quase todas as criaturas. Obviamente compreensível, em vista do exposto, que o espírito no renascimento, entre os homens, pode tomar um corpo feminino ou masculino, não apenas atendendo-se ao imperativo de encargos particulares em determinado setor de ação, como também no que concerne a obrigações regenerativas. O homem que abusou das faculdades genésicas, arruinando a existência de outras pessoas com a destruição de uniões construtivas e lares diversos, em muitos casos é induzido a buscar nova posição, no renascimento físico, em corpo morfologicamente feminino, aprendendo, em regime de prisão, a reajustar os próprios sentimentos, e a mulher que agiu de igual modo é impulsionada à reencarnação em corpo morfologicamente masculino, com idênticos fins. E, ainda, em muitos outros casos, espíritos cultos e sensíveis, aspirando a realizar tarefas específicas na elevação de agrupamentos humanos e, consequentemente, na elevação de si próprios, rogam dos instrutores da vida maior que os assistem à própria internação no campo físico, em vestimenta carnal oposta à estrutura psicológica pela qual transitoriamente se definem.
escolhem com isso viver temporariamente ocultos na armadura carnal, com o que se garantem contra arrastamentos irreversíveis, no mundo afetivo, de maneira a perseverarem, sem maiores dificuldades, nos objetivos que abraçam. Observadas as tendências homossexuais dos companheiros reencarnados nessa faixa de prova ou de experiência, é forçoso se lhes dê amparo educativo adequado, tanto quanto se administra a instrução à maioria heterossexual. E para que isso se verifique em linhas de justiça e compreensão, caminha o mundo de hoje para mais alto entendimento dos problemas do amor e do sexo, porquanto, à frente da vida eterna, os erros e acertos dos irmãos de qualquer procedência, nos domínios do sexo e do amor, são analisados pelo mesmo elevado gabarito de justiça e misericórdia. Isso porque todos os assuntos nessa área da evolução e da vida se especificam na intimidade da consciência de cada. Encerra o Espírito e Emmanuel, conseguintemente, reclama responsabilidade e discernimento, onde e quando se expresse. Por isso mesmo, nossos irmãos e nossas irmãs precisam e devem saber o que fazem com as energias genésicas, observando como, com quem e para que se utilizam de semelhantes recursos, entendendo-se que todos os compromissos na vida sexual estão igualmente subordinados à lei de causa e efeito e, segundo esse exato princípio, de tudo o que dermos a outrem, no mundo afetivo, outrem também nos dará. Esta foi a crônica do amanhecer de 17 de abril de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.